Lá estava eu por volta dos 13, 14 anos assistindo ao documentário A Carne é Fraca e me bateu um peso enorme no coração e na consciência. Comecei a me achar a pior, a maior pecadora do mundo por consumir alimentos de origem animal. Pense na pessoa que se odiou profundamente naquele momento. Há 10 anos o veganismo era forte, não tanto quanto hoje, mas para quem tinha acesso à internet, esse tipo de conteúdo era bem comum. Comecei a assistir vídeos de veganos no YouTube, estilo de vida, alimentação, e eu confesso que eu fiquei muito encantada com o cuidado e a dedicação que eles tinham com a própria alimentação. E então eu resolvi virar vegana. E já vou contar o restante da história para você. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos. Aperte o botão e inscreva-se, já que este canal não segue os ditames do politicamente correto e costuma sofrer boicotes por isso. Também toque no sininho para garantir que irá receber os próximos vídeos que eu publicar. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O primeiro ponto para falar com você é que muitos jovens decidem virar veganos não por uma convicção íntima, e sim pela pressão do meio. Muitos outros jovens virando vegano, propagando esse estilo de vida, e eu confesso que com as redes sociais, do jeito que estão hoje, assim, muitas condutas, comportamentos, pensamentos são propagados numa facilidade estrondosa. Os pais não fazem ideia, assim, os mais desatentos, do quanto seus filhos são bombardeados e pressionados nas redes sociais. O ponto é que a personalidade humana fica fraca quando não há uma racionalidade e quando a motivação é ainda muito baixa ao aderir a esses movimentos como o veganismo. Muitos até se acham superiores e melhores que as outras pessoas por terem parado de comer carne. É uma soberba de fato. E por que a personalidade se enfraquece? Porque quem começa a ditar o comportamento da pessoa, a sua forma de agir, os seus pensamentos, não é mais ela mesma, não é mais a própria consciência. Ou é a consciência que foi moldada pelos outros, ou é a consciência que se deixou influenciar pelo que a maioria das pessoas está fazendo. Essa pressão no jovem, no adolescente, é muito forte e acaba levando muitos a aderir a tais movimentos. Outro ponto que influencia bastante é a chamada polícia vegana. Pense que ele está numa roda de amigos, o seu filho, o adolescente, e tem outros que começam a encher o saco, a criticar, a soltar piadinhas para quem consome carne, ou até ofensas mesmo profundas. O jovem que, por N razão, ou pelo seu livre-arbítrio, ou porque não recebeu uma boa formação, começa a se sentir muito ofendido com aquilo e passa a ceder. Essa polícia vegana, também nas redes sociais, acaba influenciando essa adesão dos jovens ao veganismo. Principalmente na infância e adolescência, há o que chamamos de dissonância cognitiva. E o que é que acontece na dissonância cognitiva? A criança e o adolescente têm as suas convicções de casa. Ele vê os pais se alimentando com alimentos de origem animal, ele se alimenta, não vê nada de errado, aprendeu naquele meio que está tudo bem ser assim, só que na escola, principalmente na roda de amigos, começa a haver essa pressão, principalmente em ambiente escolar, com reuniões, grupos, deixa eu ver como era o nome, grêmio acadêmico, esse tipo de coisa. E esse adolescente, essa criança, começa a confrontar os seus próprios valores, suas próprias convicções, seus comportamentos que foram sendo moldados ao longo do tempo. Isso faz com que ela passe a se sentir mal pelos valores aprendidos, pela forma como ela se comporta normalmente, e para aliviar essa grande tensão, começa naquele ambiente a aderir aos novos comportamentos, a mudar a sua forma de pensar e de se comportar. Bom, e voltando para minha história, graças a Deus, a minha preocupação não era nem tanto com o meio, com a pressão, assim, na escola, de amigos, nada, porque o contato que eu tive foi apenas pelo YouTube, né, pela internet. Eu comecei a me preocupar mesmo com os animais e com aquele sofrimento intenso que o documentário mostra, mesmo sendo uma reação que partiu de um raciocínio, de uma compreensão
completamente descolada da realidade, porque foi apenas um documentário, apenas 2 horas, sem qualquer outra base, sem qualquer outro tipo de conhecimento, sem qualquer outra investigação. Apenas 2 horas de um documentário fizeram com que eu me sentisse tão mal, tão mal, tão mal, a ponto de querer me tornar vegana. E eles colocam um apelo, né, muito grande, os bichinhos recuando, os porquinhos gritando, correndo. E eu não vou negar que talvez não tenha havido abusos. Eu não vou negar que ao longo dos anos não tenha sido cruel. A questão é que as mudanças, as boas mudanças, de coisas que perduraram no tempo. As mudanças das situações que têm um lastro na história não dão certo se são cortadas de uma vez, se são abandonadas de uma vez. Há um progresso que é lento, que é gradual, justamente porque mesmo não tão correto, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja maravilhoso, foi aquilo que sobreviveu ao teste do tempo. Então, se há uma ruptura muito grande, o risco de haver um colapso, o risco de piorar a situação é enorme. E nesse momento, né, que eu vi os bichinhos chorando e sofrendo, eu também saí. E aí eu lembro que o computador estava aqui, eu saí, me joguei direto na cama, aqui comecei a chorar muito, fui dormir chorando, se bobear até sonhei com esse documentário. E me decidi que a partir do dia seguinte, pela manhã, eu não iria comer mais nada de origem animal. E o que aconteceu? Logo que eu acordei, ainda no pensamento veganismo e a luta pelos animais, eu não posso compactuar com esse problema. Gente, eu não resisti a um copo de Nescau. Tinha um leite lá bonitinho, tinha um Nescau. Eu não consegui dizer não ao leite, eu não consegui dizer não àquela bebida maravilhosa que era o Nescau. Antes de prosseguir, quero lhe fazer uma pergunta. Por quantos dias conseguiria ser vegano? Deixe nos comentários, eu sempre leio todos. Daí eu, tá bom, não consegui agora na hora do café da manhã, mas ainda tem o almoço. Gente, que derrota! Chegou no almoço, tinha aquela carne maravilhosa, eu também não consegui resistir, porque pra mim, toda refeição tem que ter a proteína de origem animal. Então, no café da manhã tem que ter um ovo, tem que ter um queijo, tem que ter algum derivado do leite, né? Um iogurte, como é o nome daquilo? Requeijão cremoso, que são proteínas mesmo em quantidade menor. No café, na janta, no almoço, tem que ter a proteína. Se eu não como, eu sinto um vazio, parece que tá faltando alguma coisa. Não consigo substituir por couve, não consigo substituir por que mais? Brócolis. Não sei, não me dá aquela sustância. Existe essa palavra sustância? Eu não consegui ser vegana nem por 24 horas. E eu confesso, admiro a força de vontade dos veganos, porque é difícil ter uma carne suculenta, maravilhosa na sua frente, a pessoa dizer não. É uma força de vontade, ela está rejeitando ali um desejo momentâneo por essa ideia. Então, a gente tem que admirar isso neles. O fato de conseguir se negar, dizer não a um desejo, porque colocou ali uma intenção, né, um objetivo. O problema é que a motivação nem sempre é madura. A motivação nem sempre de fato é original. Muitas vezes, como eu citei, é a pressão do meio, aderir a um movimento porque momentaneamente faz sentido, aquilo não foi muito bem pesquisado, não foi muito bem fundamentado. E ainda tem a questão da superioridade. Eu sou vegano e eu sou melhor, e eu protejo mais, e eu cuido dos animais. E aí eu fiquei com a consciência pesada o dia inteiro. Agora, parando pra pensar hoje, foi uma tremenda ingenuidade. Apenas um documentário, gente. Eu não sei, até hoje, né? Não sei como é o processo, como é que acontece, como é o abate, como os animais são conduzidos. Eu pelo menos desconheço como é tudo isso. Imagine há 10 anos. O ponto é, por conta de 2 horas, eu queria me tornar uma coisa, para você ver o grau de suscetibilidade a que um jovem, a que um adolescente pode chegar a ter acesso à internet. E isso foi um documentário, mas imagina se eu tivesse uma roda com outras pessoas, se eu convivesse, quão difícil, o quanto mais difícil seria. Eu também não queria passar pelo que esse vegano passou. Pedir uma comida vegana no avião e receber uma banana
Então, porque não tem, sabe? Não é só a carne. É tudo que envolve leite, mel, enfim. Eu não queria estar na pele dele. Bom, temperado, estou contente que você tenha chegado até aqui. Certamente discorda de métodos que são utilizados pela ala vegana que querem pressionar e cooptar pessoas. Lembrei desse caso que aconteceu comigo para mostrar que a falta de força de vontade na época até me ajudou, porque não consegui cumprir com o plano, que convenhamos, não é nada normal para uma adolescente de 12, 13 anos. Já quando cresci, tive decisões melhores e as mantive. E vejo como muitos jovens têm perdido a própria identidade e saúde por causa do movimento. Olha, não esquece de inscrever-se no canal, viu? É bem importante para que continue recebendo tudo. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!